Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da maior série já produzida sobre a história do Brasil para revelar a versão não contada nas novelas e nas escolas. Acesse agora ultimacruzada.com e saiba mais. Agora, Tonon, só uma curiosidade mesmo, porque eu lembro, na época de escola, né, os professores de história contando, falando que, por exemplo, essa cena, inclusive, da independência não foi do jeito que retrataram, que Dom Pedro, ele não estava num cavalo, ele estava num burrinho e ele estava com dor de barriga. Até onde isso é verdade? Rolou isso mesmo? Como é que foi? Tem dados que são verdadeiros, só que aí entra naquele problema. O pessoal caricaturiza demais, né? Dom Pedro, ele subiu do Rio de Janeiro em direção a São Paulo para apaziguar algumas revoltas, né? Por exemplo, em São Paulo tinha tido uma revolta porque 12 soldados queriam receber o mesmo soldo, o mesmo salário que os soldados portugueses. E pela lei, né, que era a lei portuguesa, que é o que a Lara perguntou, né, até da questão da lei que regia Portugal e regia o Brasil, era a mesma lei. No Brasil, diferente de outras colônias, não havia diferença de lei. Nos Estados Unidos, a lei que valia, por exemplo, para as 13 colônias, não era a lei que valia na Inglaterra. Aqui no Brasil, sempre valeu a mesma lei. Aliás, né, se a gente for pegar aqui no Brasil, as ordenanças filipinas, que são leis criadas pelo rei Filipe II da Espanha, na época da União Ibérica, elas foram válidas aqui no Brasil até 1917. Até no Brasil, República. Essas leis decretadas lá no tempo da colônia eram válidas ainda. Então, as mesmas leis válidas em Portugal eram válidas aqui também. Então, no Brasil nunca teve essa diferença. Tanto é que também nunca teve diferença entre quem era nascido aqui e quem era nascido em Portugal. O termo brasileiro, ele vai surgir só depois da independência. Não existia esse termo, era português. É o português de Alemar e é o português europeu, né? É isso que existia. Aí depois da independência eles começam a usar termos, né? Brasílico, brasiliense, brasílico, enfim, né? E brasileiro também. Brasileiro acaba prevalecendo. Então quer dizer que, né? Todo mundo ficava fazendo piadinha de português, no fundo tava porque aqui não tinha essa divisão, essa coisa não, né? Depois da independência, assim. E aí o que acontece? Aí na independência, realmente, teve um perrengue. Dom Pedro, ele sobe ali pelo Vale do Paraíba. Conforme ele vai passando pelo Vale do Paraíba, vai se formando uma guarda de honra. Vários jovens, vários nobres, filhos de fazendeiros, gente da elite, resolveu fazer guarda pessoal a Dom Pedro e vieram acompanhando. Então, muita gente de Pindamonhangaba, de Guaratinguetá, né? Dom Pedro, inclusive, dia 19 de agosto de 22, ele passa em Guaratinguetá, reza em Aparecida, diante de Nossa Senhora Aparecida, né? Muita gente fala, mas por quê? Porque Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição, era a padroeira de Portugal. Né? A mesma padroeira de Portugal era a padroeira do Brasil, até a padroeira era igual. Né? Não tinha essa diferença. Desde 1640, né? Por decreto de Dom João IV, era a mesma padroeira. Então ele passa por Aparecida, reza ali, dali ele vai para Pindamonhangaba, vai para a vila de São Francisco das Chagas de Taubaté, vai para a vila de Nossa Senhora da Conceição de Jacareí, ele vai passando ali até, passa por Mogi das Cruzes e vai atingir São Paulo. Quando ele chega no Ipiranga, proclama a independência, aliás, antes de proclamar a independência, né, ele chega a entrar na cidade de São Paulo ele desce para Santos, ele foi verificar os fortes de Santos e visitar uns parentes do José Bonifácio. Isso era dia 5 de setembro. E aí ele volta para São Paulo, nessa altura. E no dia 7 de setembro, pelas 4 da tarde, mais ou menos, é que chegam essas cartas. E aí ele rompe de vez com Portugal. E na vinda de Santos para São Paulo, ele deve ter bebido alguma água não muito limpa, né? Os próprios cronistas da viagem falam isso. Talvez uma água não tão limpa e uma comida, uma dieta um pouco diferente, acabaram mexendo um pouco com o estômago, né? O Otávio Tarquínio de Souza, ele diz o seguinte, né? Não se narra muito isso porque não é muito memorável. Não é heróico, né? Heróico narrar que o futuro imperador veio com desinteria pelo caminho, né? Passando muito mal, parando muitas vezes, até que ele chega em São Paulo. Mas é verdade, é fato isso. É meio irrelevante também. É irrelevante. A tônica que se dá nisso, eu também aprendi assim, sim, sabe? Na sim. escola. Meio que faz parte da caricatura que se tenta criar. Porque eu acho que a galera quer colocar que a independência foi uma cagada. Entendeu? Não, o pessoal quer diminuir a coisa. Quer diminuir. E assim, quem nunca teve uma dor de barriga aí, quem nunca passou mal, quer dizer, é uma coisa da vida humana, né? Totalmente irrelevante. Enfim, aí ele entra em São Paulo, proclama a independência, e aí todo mundo fala, mas ele não estava no cavalo. Realmente,
O Pedro Américo, quando ele pintou o quadro da independência, né, que está no Museu do Ipiranga, ele vai pintar esse quadro anos depois da independência, e ele pintou baseando-se em relatos, né, da época. Então, obviamente, alguns elementos que estão ali não são fidedignos, né, totalmente fidedignos. Agora, o que acontece? Ele, nos relatos, diz que ele estava montado numa besta baia. O que é uma besta baia? É uma mula marrom, né? Inclusive, o capitão Canto e Melo, ele vai dizer que era uma besta baia gateada, né? Que ela era pintada ainda, né? Era uma mula meio pintada ali. Mas também é outra coisa irrelevante. Até porque as grandes viagens, elas eram feitas... A mula resistia muito mais do que um cavalo árabe, um cavalo marchador, né? E também isso é extremamente irrelevante. O fato é que Dom Pedro, ele é aclamado, ele entra em São Paulo. No Teatro de São Paulo, ele é aclamado pelo padre Xavier, né? O padre Delfonso Xavier, que grita da plateia do teatro: "Viva o rei do Brasil!" Né? Nessa altura, Dom Pedro, ele mandou o Lessa, que era um ourives de São Paulo, fazer uma divisa para que ele colocasse no braço, escrito em ouro, né? Com letras de ouro: "Independência ou morte". E ele tirou do chapéu e mandou toda a guarda tirar as fitas azuis e brancas, que eram as cores das cortes de Portugal. Ele manda lançar fora essas fitas foram lançadas fora. E ele disse o seguinte, falou: "De agora em diante a nossa cor é o verde e o amarelo". Então, quando ele entra em São Paulo, o teatro, as janelas, tudo estava enfeitado de verde e amarelo, inclusive as mulheres que foram de vestidos longos para o teatro, para receber o imperador. Teve a exibição de uma peça, né, em homenagem ao futuro imperador. E as mulheres traziam fitas verde e amarelo, né, amarradas no vestido. Os homens traziam na lapela. O próprio imperador trazia isso aí também. E por que o verde e o amarelo, né? A gente aprende... Isso já óbvio. Não é sobre as nossas matas e o nosso ouro, não, né? A gente aprende na escola, né? O verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do céu. Isso aí foi uma, né... assim, uma adaptação assim, bem arbitrária, né? Porca, né? Que os republicanos fizeram, né? Para esconder até mesmo essa questão da identidade que é monárquica, que é dinástica. Porque o verde e amarelo? O verde é a cor dos Bragança, é a dinastia Bragantina. O amarelo é a dinastia dos Habsburgo, né? Da Imperatriz Leopoldina. Então, é por isso, é o verde e o amarelo. E aí, então, essas eram as cores. E aí, Dom Pedro, ele executa pela primeira vez o hino do Brasil independente de sua própria autoria. Então ele executa num cravo, né, que é uma espécie, um pequeno piano, né, ele vai executar o nosso hino da independência atualmente, né, composição dele, foi aplaudido, foi ovacionado. No dia 10 de setembro, quando ele parte de São Paulo, no seu adeus aos paulistas, ele dizia que ele desejava, ele queria ardentemente que o último descanso dele fosse nas margens que ouviram o grito de independência ou morte. Então era um desejo de Dom Pedro ser sepultado ali. E esse desejo ele só foi cumprido em 1972, né, nas celebrações do 60º da independência do Brasil. E aí Portugal cedeu ao governo brasileiro, né, a urna com os restos mortais de Dom Pedro. E junto com Dom Pedro vieram também foram colocados ao lado dele as esposas, né? A imperatriz Dona Amélia, de Leuchtenberg, e a imperatriz Leopoldina, que foi a primeira, né? A imperatriz Leopoldina foi a grande arquiteta da nossa independência, junto com José Bonifácio. Mandou uma carta para Dom Pedro. Sim, ela manda a carta, ela incentiva Dom Pedro a fazer isso. E ela, inclusive ela foi a primeira governante, não teve? Sim, sim. O pessoal fala que foi a Dilma, né? O pessoal não sabe nada, né? Pô, o pessoal fala, a Dilma, primeira mulher a governar o Brasil. Nada, pô, né? A imperatriz Leopoldina, ela foi. Inclusive, na ocasião da proclamação da independência, ela era regente, né, do reino. Então, a independência do Brasil, ela se deu sob o governo de uma mulher.